O Carrefour quis lacrar e acabou lacrado. Eu vou explicar para vocês a treta que envolve o Carrefour e o boicote francês à carne bovina brasileira. A situação é muito mais caótica do que parece. A história toda começa lá atrás, em 18 de novembro, com os protestos dos agricultores na França, liderados por Arnaud Rousseau, do FNSA, Federação Nacional dos Sindicatos Agricultores. Eles estavam protestando contra um acordo feito pela União Europeia e o Mercosul, que envolvia o fornecimento de carne. Os protestos se iniciaram em razão da reunião do G20, onde o Lula e o Macron estavam juntinhos. Teve até aquele book de casamento do Lula com o Macron caminhando pela Amazônia, com as fotos ridículas. Inclusive o próprio Macron disse que foi um casamento. E foi mesmo. As fotos mostram que é um álbum de casamento das duas, dos dois, desdéis. E desde lá está acontecendo a polêmica entre Mercosul e a União Europeia. Lá no G20, o Macron já tinha a intenção de falar sobre o acordo. E aí os agricultores iniciaram os protestos na França no dia 18. Já no dia 19, o Macron disse à imprensa que havia falado com Lula. E foram as palavras dele. Expliquei a nossa posição no Mercosul ao presidente Lula e ao ministro Haddad, que é ter uma ligação muito estreita com o continente, sobretudo com o Brasil, o maior mercado do Mercosul. Mas não faremos isso prejudicando a nossa agricultura. O que não ficou claro, e só se mostrou depois da eleição, é que o compromisso do Macron não era com os agricultores, mas sim em disseminar no mundo a agenda globalista deles, aquela tal Agenda 2030. No fim do dia, o Macron disse que era obrigação dele estabelecer acordos onde as partes, ou seja, o Brasil, cumpram os regramentos ambientais estabelecidos pela França. Ou seja, as normas ambientais da França teriam que ser cumpridas no Brasil para que se mantivesse o fornecimento de carne aos franceses. E aí ele disse o seguinte, abrindo aspas para o Macron: temos que ter uma relação comercial coerente com os compromissos climáticos. De novo, a agenda globalista da França. Só que o que acontece? O sindicato, além de exigir do Macron que cumprisse com a agenda globalista do setor, ainda fez as seguintes exigências. 1. Ações imediatas para lidar com questões de saúde pública que afetam a agricultura. 2. Medidas financeiras para apoiar agricultores que enfrentem dificuldades econômicas. Subsídio. 3. Simplificação administrativa para reduzir a burocracia excessiva do setor. 4. Criação de leis ou políticas que promovam e valorizem o espírito empreendedor do setor agrícola. E 5. Proteção e fortalecimento da soberania alimentar da França. Parece que é o Robespierre que está falando o negócio. Enfim, a coisa fica pior. Eles estão levantando a partir daí uma série de calúnias contra o Mercosul, especialmente contra o Brasil. E aí a principal delas, a mais absurda, é o temor sanitário. Só que a gente sabe que o agronegócio brasileiro é um dos mais seguros, bem elaborados e bem feitos, especialmente no aspecto sanitário, do mundo. Inclusive os agricultores da França não têm como competir no aspecto sanitário com os nossos agricultores. A qualidade dos produtos agrícolas produzidos no Brasil é superior à qualidade dos produtos agrícolas produzidos na Europa. Mas então o que mudaria se fosse firmado um acordo entre União Europeia e Mercosul? Vamos lá. Primeiro, a União Europeia deverá zerar as tarifas que incidem sobre 92% das importações oriundas do bloco sul-americano. E o Mercosul, por sua vez, deverá acabar com 72% das tarifas que incidem sobre os produtos comprados do mercado europeu no mesmo período, ou seja, nos próximos 10 anos. E em 15 anos, esse percentual chegará a 91%. Ou seja, há renúncia fiscal e isenção de ambas as partes. Existe paridade no acordo. Só para você ter uma ideia, para o setor agrícola, 81,8% do que a União Europeia importa do Mercosul terá tarifa zero em 10 anos. No mesmo período, 67,4% do que o bloco sul-americano compra ficará sem tarifa. A questão é que a exportação de alimentos é muito maior daqui para lá do que de lá para cá. E o acordo inclui também cotas para determinados produtos. Por exemplo, frango são 180 mil toneladas por ano a mais. Açúcar, 180 mil toneladas. Etanol, 450 mil toneladas. E carne bovina, 99 mil toneladas. E também vai ter uma flexibilização na chamada regra de origem. Ou seja, os produtos comercializados terão uma flexibilização maior na composição de componentes importados que fazem parte do produto. Na área industrial, por sua vez, a União Europeia irá zerar em 10 anos as tarifas de todas as importações oriundas do Mercosul. No mesmo período, 72% dos produtos industriais exportados pela União Europeia para o bloco sul-americano terão os impostos reduzidos.
Em 15 anos, o percentual sobe para 90,8%. Só que aí o CEO do Carrefour quis lacrar. Alexander Bompard anunciou o seguinte: ele encaminhou um comunicado endereçado a Arnaud Rousseau, dizendo que o Carrefour iria boicotar as carnes oriundas do Mercosul, do Brasil especialmente. E aí, na carta à Federação Sindicalista de Agricultores lá da França, Bompard disse que o acordo traria risco de produção de carne que não cumpre com os requisitos e padrões a espalhar pelo mercado francês, e que, no Carrefour, estamos prontos, qualquer que seja o preço e a quantidade de carne que o Mercosul venha nos oferecer. Ou seja, o Carrefour disse: vou boicotar a carne do Brasil. Resumindo, foi isso. Bompard falou: de lá não. Em frente a tudo isso, a reação foi grande, tanto de empresários do setor agrícola, quanto também da diplomacia. E aí a coisa andou até que o agro brasileiro reagiu. Frigoríficos, restaurantes, produtores de carne e demais segmentos do setor anunciaram um boicote geral à rede Carrefour. Ou seja, eles pararam de vender para o Carrefour. Afinal de contas, se eles querem dar boicote na França, o agro brasileiro não vende para os franceses do Carrefour aqui no Brasil. Nada mais justo. Parabéns para o agro, mais uma vez, resolvendo uma pendenga do país. E aí o mais incrível é o seguinte: toda essa história gerou desabastecimento de carne no Carrefour e as ações do Carrefour Brasil chegaram a cair 2,26%, enquanto as ações do frigorífico sequer foram impactadas no país. E aí, sabe o que aconteceu? Os lacradores acabaram lacrados em velocidade a jato e o Carrefour preparou um pedido de desculpas. E aí na carta ele reconhece a alta qualidade do produto brasileiro e se desculpa com os frigoríficos brasileiros por conta das afirmações que teria dito. Pedimos desculpas, disse o CEO do Carrefour em carta. Só que isso gera reflexos, e Vicente Bruchet, do partido DR, comparou a carne advinda do Brasil, do Mercosul, a lixo. E o mais interessante é que o bloco europeu não é autossuficiente em carne. Depende da carne do Mercosul. Aqui o bloco europeu enfrenta um período de redução dos rebanhos. O Brasil tem um rebanho hoje de 235,7 milhões de cabeças de gado. A União Europeia inteira tem 72,3 milhões de cabeças. Ou seja, a França precisa retomar o consumo de carne brasileira em larga quantia para abastecer o próprio mercado. Do contrário, o povo europeu não vai ter carne para comer. No fim do dia, o que eles deviam aproveitar era o berço da Revolução Francesa e do globalismo que eles tanto amam e comer inseto. Só para você ter uma ideia, a França representa 0,0047% da exportação de carne do Brasil, não é nada. E o fato é que o agronegócio brasileiro tem que ser respeitado, representa a alimentação de mais de 10% da população mundial. Ou seja, 800 milhões de pessoas do mundo, e os agricultores e pecuaristas brasileiros têm mantido o mundo e a alimentação do mundo em pé. E o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, destacou o papel do agro na questão do Mercosul. Manteve o respeito ao agro brasileiro. Ao contrário do governo Lula, que é um governo caquético, impôs ali o papel diplomático que nós precisamos. Um papel grande que tem que ser respeitado no mundo, afinal de contas, é o agro do Brasil que sustenta boa parte do mundo.